Olá, galera, estamos mais uma vez aqui com o nosso Fala Crente. E hoje nós estamos com uma pessoa muito importante para nós, é o pastor Anselmo, ele é o nosso pastor e hoje nós temos muitas perguntas para ele. Vamos deixar ele se apresentar. É isso aí, pessoal, como a irmã Rita disse, sou o vosso servo em Cristo, pastor Anselmo, sirvo ao Senhor Jesus com esse chamado e pronto, somos o maior dos servos, amém? Amém. Aqui para responder, se eu souber responder, amém. Amém? Se eu não souber, vocês me ajudam. Pastor, então fala aí um pouquinho sobre o seu ministério. Quando começou, como começou, quando foi que você se descobriu que realmente você era essa pessoa que prega tão bem, que às vezes até você fala assim, eu não sou mestre, mas você prega tão bem, ensina tão bem a gente, mas quando que você descobriu que você tinha esse chamado? Bom, eu descobri quando na verdade eu tinha lá acho que uns 9 anos, na verdade desde bem mais novo, né? Desde da escola bíblica, desde que eu me entendo por gente, na verdade eu tinha desejo de pregar, mas eu comecei a me despertar mesmo, começar a pensar nisso mais seriamente, a ler, apesar que nem tinha lá, né, tanta capacidade de leitura e tal, mas eu já, acho que lá por 8, 7 anos talvez, comecei a pensar mais nisso. No começo eu mais cantava, né? Aliás, só cantava, mas não era minha praia, não gostava de cantar. Tomara que meus pais não assistam, né? Porque eles se sentem culpados porque eu ia cantar, mas aí eu cantava sério, o pessoal achava que eu estava cantando com autoridade, mas não, eu estava cantando brabo. E aí aos poucos veio desenvolvendo o ministério da palavra, me descobri em Deus e foi começando assim mais ou menos. Minha mãe me encheu a princípio de discos, né? Na época tinha uns discos e depois CDs e Bíblias. Meus pais, minha mãe e meu pai investiram muito em mim. Nosso Deus, muitas Bíblias, muitos livros, e isso fez toda a diferença. Foi bom. Tem aquela frase, né? Eu gosto muito de perguntar isso para quem já... Eu sei que você nasceu num berço evangélico e filho de pastor. É pastorzinho? Sem dúvida não. Com certeza não, né? A gente precisa ter o nosso encontro com Jesus, ter o nosso momento de impacto ali mesmo. E alguns têm esse momento de impacto muito cedo, outros têm muito tarde, por aquilo que pareça. Uns têm lá com 17, 20, 25, 30 anos, vocês sabem que tem, né? E isso infelizmente acontece. Quando eu digo que eu comecei a me despertar para o ministério da palavra, não quer dizer que eu era crente, né? Sim. Acho que eu comecei a querer ser pregador antes de ser crente. A verdade é essa. Mas o impacto mesmo assim, de conhecer a Deus, foi lá com os 14 anos. Você perguntou do ministério, né? Ministério, você está perguntando de agora, salvação. Isso, esse filho de pastor, porque eu ouço muitas pessoas dizerem, não só filho de pastor, mas filho de crente é crente. Então, eu acredito nisso também, que a pessoa precisa ter um encontro com Deus, porque eu posso levar meus filhos para a igreja, ensinar e tudo, mas eles precisam ter um encontro deles particular com Deus, porque eu acho que nada pode ser de goela abaixo. Eu acho que a pessoa realmente precisa sentir, né, a presença de Deus, ter esse encontro verdadeiro, que eu acho que é importante. Sem dúvida. Eu fui batizado do Espírito Santo, tinha 13 anos. E é isso, quando eu digo que comecei a me despertar no ministério da palavra muito cedo, 6, 7 anos, é porque, querendo ou não, no contexto que a gente é criado, a gente acaba se inspirando em muitas pessoas, né? Se inspirando em muitas pessoas, muitos pastores. Eu era daquele que sentava no primeiro banco da igreja e ficava com a boca aberta, assim, com a boca aberta ouvindo os pastores ministrar. Aí de vez em quando vinha alguém se aproximar de mim e fazia ali assim. Eu era uma criança que ficava no primeiro banco assim, entendeu? Então, claro, tem algo de Deus aí nisso tudo, mas o encontro mesmo com Deus foi lá por 13, 14 anos.
O incentivo foi importante, mas mesmo se não tivesse incentivo, ia seguir nesse ministério do pastoreio. Eu acho que sim. O chamado o chamado, eu acho que é independente, né, de incentivo. Mas claro que com o incentivo você se desperta mais rápido, talvez, você busca crescer, né, na graça, no conhecimento, e em tudo aquilo que a gente investe, a gente com certeza vai colher, né? Sem dúvida, o incentivo faz muito sentido nesse momento de plantio, né? E a Gabi e a Cecília já conseguem ver para qual ministério elas vão seguir? Então, a Gabi, ela disse que quer ser professora das crianças. Olha! E também quer ser escritora. A Cecília, o que vocês acham? A Cecília, a gente já sabe o ministério de dança. Pois é. Gente, deixa eu explicar pra vocês. A gente acabou puxando o assunto pras meninas, né? Porque o pastor é pai de 4 meninas. Tem a Gabi, que é a mais velha, a Cecília e as gêmeas, a Heloísa e a Melissa. Eita, são 5 mulheres lá, hein, pastor? Pois é. São, então, né, com a pastora, 5 mulheres. Mas serão 4 genros, né, pastor? 4 gêmeos. Sim. Você já ora, pastor, pelos genros? Ainda não, pra falar a verdade, ainda não orei, mas tem que começar a orar, né? Sim. Tem que começar a orar. Não vou mentir aqui, né? Ainda não orei, não. Sim. Pastor. Aliás, se orar é pra Deus deixar eles aparecer bem lá Bem, bem mais pra frente. orar. E até uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Como é viver e sustentar a família totalmente full time na obra de Deus? Quais as dificuldades? Olha, estar integrado na obra de Deus é um privilégio, né? É um privilégio. Nem todos os pastores têm esse privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande também. Eu digo isso porque eu me exijo muito, eu cobro muito de mim mesmo, entendeu? Eu fico muito incomodado se um dia eu durmo demais. Eu sou assim, eu tenho essa cobrança. Nem todos, infelizmente, pastores têm esse privilégio de viver só para a obra de Deus, nem todos, né? Alguns porque não podem, outros, enfim, Deus prosperou tão financeiramente e tal, mas também não consegue, a não ser que ele tenha assim um diretor muito bom que faça as coisas, né, por ele, porque fazer as duas coisas, eu acho, pela minha experiência na prática, que eu acho que não consegue levar os dois bem. E a obra de Deus tem que ir bem, né? Sim. Tem que ir bem. A empresa, ok, pode não ir bem, mas a empresa é nossa, né? A obra é de Deus, pronto. Já começa por aí. Uma exigência maior. Então, integração. Alguns até falam, né? Poxa, mas o apóstolo Paulo abdicou do seu salário? Né? Por que você não abdica, pastor? Um dia já me perguntaram. Por que você não abdica, pastor? Aí tem algumas diferenças. Primeiro, o testemunho do apóstolo Paulo era muito pesado, né? Algumas pessoas até desconfiavam do apostolado dele. O que? Você é apóstolo? Você, há uns anos atrás, estava matando os cristãos, matando o diácono da igreja? Pronto, o meu, nesse caso, já não é tão forte assim. E eu não teria resistência, né? Segundo, o apóstolo Paulo, ele era sozinho. Alguns dizem que já foi casado, mas enfim, ele era sozinho. Eu não sou sozinho, eu sou casado. E não tinha filhos, né? Eu não falo de filhos no apóstolo Paulo, eu tenho 4. Então, assim, uma coisa é eu decidi viver, abdicar do meu salário pastoral e só eu sofrer. Outra coisa é eu abdicar e fazer 4 cabecinhas pequenininhas, 5, né? Com a minha esposa, sofrer junto, entendeu? E outra, o apóstolo Paulo era um camarada que decidiu viver assim e dormir em qualquer lugar. Ele era um missionário mesmo, um pregador ambulante. Eu não, eu preciso ter uma casa. Sim, verdade. Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma estabilidade, Precisa até pela família. Exatamente, cuidar Então, da família. essa diferença, eu acho até importante dizer isso, né? Porque essa pergunta é a pergunta que se faz muito aos pastores integrados. Por que você não faz como o apóstolo Paulo? Bom, os contextos
bem diferentes. É claro que tem que ter aí um controle, claro, né? Em tudo na vida nós temos que ter um controle. Não poder, o chamado não é para enriquecer, não vai ter falta de nada, mas também não vai ter sobra. Sim. Pelo menos assim que eu vejo os sacerdotes no Antigo Testamento. Deus provia tudo, mas também eles não tinham herança como as outras tribos de Israel. Sim. A gente tem uma pergunta aqui. Como lidar com as críticas sendo jovem? Como pastorear pessoas mais velhas? Porque a gente sabe que você é um pastor jovem, né? E a gente sabe, porque a gente é da igreja, que tem pessoas mais velhas que você, tipo eu, né? Mas É isso. como que é lidar com as pessoas que é mais velha que você ou elas entendem essa liderança, essa submissão, não seria submissão, mas que você é um líder espiritual delas? É um desafio primeiramente para mim, né? Poxa, tendo que pastorear pessoas mais velhas do que eu, nossa Deus, e não só mais velhas, mais experientes que eu, mais sábias que eu, mais inteligentes que eu, é um desafio muito grande, mas é bom porque eu aprendo com elas, eu me aconselho com elas, e é uma experiência boa. É claro que toda regra tem a exceção, né? Tem alguns que sentem dificuldade. Eu não tenho dificuldade de pastorear alguém mais velho, pelo contrário, eu acho isso bom. Mas, do outro lado, tem pessoas que têm dificuldade de ser pastoreado por alguém mais novo, entendeu? E aí é mostrando o amor de Cristo, né? E a Bíblia diz pra gente respeitar os mais idosos, respeitar, né? Quando a Bíblia diz honra o pai e a mãe ali, diz muita coisa dentro desse versículo, né? Respeitar os mais velhos, a experiência dos mais velhos. Então tem que ter aí um equilíbrio. Eu acho que ambas as partes entendendo, né? Pronto, vai bem, não tem dúvida. Vamos ver se a galera deixou mais alguma pergunta aqui. Só um minutinho, pastor. A galera tá... Aproveitando, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Tem algum homem ou mulher da Bíblia que você tem uma admiração, assim, claro, em Jesus, mas você tem uma admiração ou alguém que você olha e fala assim, me inspiro nesse cara ou nessa mulher aqui da Bíblia, eu gosto mais dele, sinto algo especial quando... Tem, com certeza. Eu só não consigo me inspirar nele, assim, porque ele é muito, entendeu? Que é o apóstolo Paulo, né? Vocês devem saber. Tô falando dele, eu só... Bom, eu não me lembro a última vez que preguei no Antigo Testamento. Eu acho que eu não consigo me lembrar mesmo. Tem que forçar um pouquinho a memória. E na maioria das vezes eu falo sobre o apóstolo Paulo, né? Só que eu não consigo nem chegar perto dele, porque o cara foi extraordinária a vida dele, né? Ele diz, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Dá até vergonha de dizer que eu sou imitador de Cristo, não estou conseguindo nem ser imitador dele. Então, o cara foi excepcional mesmo. Realmente. Mas o que? Posso saber de vocês ou não? Hã? Qual é? Fiquei curioso agora de vocês. Qual que é a sua? Paulo, mas eu tenho outros também, Daniel e Sim. José. Sim. Eu acho que Pedro. Pedro. Por que? Eu acho que eu tenho um pouco de Pedro, né? Verdade. Eu acho que eu Isso tenho não um pouco parece? de Pedro. Pastor, tenho sim. Eu sou uma pedra controlada. A gente vai no caminhar, a gente vai acabando aprendendo, né? Tendo as experiências, né? E a gente aprende também com as cabeçadas. A gente lá no Goiás, a gente fala com as cabeçadas, a gente acaba fazendo algumas coisas que não agrada. Eu cheguei a uma época que eu tinha 15 discípulas, então eu sei que eu acabei fazendo coisas, magoando algumas e, né, com o meu jeito. É tanto que algumas até hoje ainda dizem assim, eu sou sua discípula, e elas me chamam de onça. Né? Sempre elas me chamam de onça. É mesmo? Olha que legal. Que legal que eu digo. Eu vejo o controle, eu vejo o equilíbrio. Mas não foi fácil, né? Foi com as... Que legal.
Então, assim, até hoje tem uma então que ela fala, essa é onça mesmo. Mas assim, eu sempre chamei atenção, mas também com amor. Sempre tive amor. Eu tenho amor. Eu sou, né, o povo fala que eu sou muito cara fechada, mas é a minha personalidade. Mas eu sou uma pessoa que amo também. Sei falar com amor também. A gente vai dominando o Exatamente. Pedro, principalmente quando a gente está começando a caminhada cristã, a gente tem muito de Pedro, a gente já quer atirar e tal, já quer brigar e fica naquele nervosismo, mas aí com o tempo a gente vai descontrolando. Não, é incrível isso, porque a gente olha para trás, todos nós acredito, né? E quem não olha tem alguma coisa errada. Né? Sim. Acho que a gente, todos nós, de maneira sensata, a gente olha para trás e vê que coisas que a gente fez que a gente não voltaria a fazer. Eu só tenho medo daqui a alguns anos, né? Olhar para trás e ver que as coisas de hoje talvez não foram as melhores decisões. Mas pronto, é a nossa vida, né? Nós vamos evoluindo, vamos crescendo. O importante bom, se a gente chegar lá na frente e olhar para trás e ver que a gente evoluiu, né? Então já tem aí um ponto bem positivo. O pior são aqueles que passam o tempo e acham que nunca evoluiu e não erraram em nada, não fizeram nenhuma bobagem, uma besteira. Esses são os mais perigosos. Sim. Olha, gente, tem pergunta no Instagram, hein? E tem uma aqui. Como como ter equilíbrio de cuidar da igreja com 5 mulheres? Eita. Vocês vão dizer o nome ou não? Não vão dizer o nome. Não, Tá, só as perguntas. só as perguntas. Tá bom. Como é cuidar da igreja com 5 mulheres? Isso. Já tenho 5 membros. Os membros já tem. Qualquer lugar que eu chegar, Já tá aí. começa uma subcongregação. Maravilhoso. Boa, pastor, boa. Mas tem uma aqui muito boa. Muito boa. Eu acho que você vai até saber de quem foi que fez essa pergunta. O Anselmo de hoje conselharia o Anselmo de anos atrás, quando começou o pastoreado? Repete, por favor. O Anselmo de hoje, o que o Anselmo de hoje aconselharia o Anselmo de anos atrás, quando começou a pastorear? Essa pergunta é de uma pessoa interessante. Muito interessante. E muito importante para você. Com certeza. Como eu acabei de dizer, né, na conversa aqui um pouquinho anterior a essa pergunta, com certeza muitas coisas eu não faria. Não faria. Apesar de eu ser calmo, tenho o meu lado também nervosismo. Sim. Que o bom disso é que eu disfarço bem, né? O bom disso é que eu disfarço. Só que daí o ruim disso é que eu também disfarço a alegria, né? Aí eu fico neutro. Disfarçar a alegria. E por dentro, tipo, eu tiro uma foto, conforme eu falei, né? Tiro uma foto, depois eu olho a foto, eu tinha certeza que eu sorri aqui. Mas, poxa, cadê? Entendeu? Não vi o momento. Mas por dentro tava me matando de rir. Eu entendo, pastor, como que é isso. Eu entendo Mas qual é a pergunta, perfeitamente. né? Desculpa aí. A pergunta Se o Anselmo de hoje, o que ele aconselharia o Anselmo há anos atrás, quando começou a pastorear? Eu daria, não sei dizer, tanta coisa. Eu daria mais atenção para as pessoas, eu compreenderia mais as pessoas, mais as falhas das pessoas. Não seria tão taxativo. Não que eu fui um sargento. Não, imagina um sargento moleque, mas eu seria mais flexível com tudo. Sem deixar de falar a verdade, sabe? Sim. Eu acho que seria assim. Começou a pastorear com quantos anos? Eu tinha 22 anos quando comecei a pastorear. Nossa, muito Muitas bom. pessoas não aceitaram. Falaram, não, você não vai querer falar sobre a Bíblia, não. Aconteceu isso? Quem é esse menino? Sim, minha palavra, pronto. Sim, acontece, sim. Teve uma vez até foi? Não vou dizer onde foi. Disseram assim, poxa, o senhor falou que ia mandar um pastor para nós, mandou um menino. Sério, pastor, meu Deus. E tinha razão, era um menino mesmo. E aquela coisa, né? Não tem experiência nenhuma, mas é igual o primeiro emprego, né?
Não tem aquela questão? Não, só vão te dar um emprego se você tiver experiência. Pô, mas se nunca der oportunidade... Exatamente, é o que eu penso. Se nunca tiver oportunidade, você nunca vai ter a experiência. Exatamente, mas a questão do pastoreio é não ter experiência, mas eu já tinha a Bíblia, né? Eu já tinha a Bíblia, poxa, mesmo com o mínimo conhecimento que eu tinha, a palavra de Deus nos guia, né? A palavra de Deus nos ensina a pastorear, que é o próprio Deus ali nos ensinando. Então, experiência, claro, é muito bom, não estou ignorando isso, pelo contrário, estou dizendo que tempos atrás eu não faria coisas que hoje eu faço, né? Mas pronto, a Bíblia, se a gente se debruçar nela, Jesus nos ensina a pastorear. Ninguém pode rejeitar um trabalho por dizer que não tem experiência. Verdade. Mas de alguma forma isso chateou esse comentário, ficou marcando na cabeça, pensou em desistir, falou, poxa, eu sou novo, e as pessoas não me dão voto de confiança, então melhor. Sim, eu acho que procurando sempre ser o mais transparente, nós somos seres humanos, né? Tem momentos que baqueia assim. A gente se sente seguro, a gente pensa que não pode mesmo, que não tem capacidade, e não temos mesmo, né? Nossa capacidade vem toda do Senhor. Tem momentos que a gente fica querendo me acreditar nessas palavras. Mas uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida foi há uns anos atrás, que inclusive foi um dos nossos pastores do ministério, lá da França, de Paris, o pastor Fábio. Se ele ver esse vídeo, ele vai lembrar. Ele me disse: Pastor Anselmo, isso eu sempre repito, não sei se você já ouviu, não seja guiado nem pelos elogios, nem pelas críticas, seja guiado pelo propósito. Então isso se tornou muito forte para mim. E acontece, sempre vai acontecer, claro. Elogios, amém. Não dou muita corda para elogio, tento não dar muita corda para elogio. Claro, sou ser humano também, dá uma vontade de dar muita corda, mas não, tem que segurar. Como também para as críticas. Eu procuro reagir da mesma maneira e seguir o propósito. Porque se a gente não seguir o propósito, nós vamos ficar dominados pelo que os outros pensam, pelo que as pessoas falam, e a gente não vai fazer nada. Não vai fazer nada na vida. Exatamente. Tem outro aqui. Como ter certeza de que estou fazendo o verdadeiro chamado? Calma, acho que eu dou uma gaguejada aí. Como ter certeza de que o que estou fazendo é verdadeiramente o meu chamado? Puxa, eu acho que, em primeiro lugar, saber se há um desejo no coração, né? Tem que haver uma aptidão, não sei se é essa palavra, tem que haver um interesse, né? Algo que te faz queimar, te alegra muito, te dá satisfação, te dá prazer. E também, então, o primeiro ponto, né? Você tem que olhar para dentro de si para ver se há isso que eu estou a dizer. E em segundo, você tem que olhar para as pessoas também, né? Porque quando você tem o chamado, as pessoas percebem o chamado. Poxa, Deus está te usando aí no louvor, hein? Deus está te usando como líder, hein? Deus está te usando na palavra. Então, eu acho que as pessoas têm que estar atentas a essas coisas. Deus sempre vai aflorar alguma coisa que Deus quer que aflore no que diz respeito à nossa vida ministerial. Mas é claro que no começo, às vezes, não chama a atenção de ninguém, não. Pelo contrário, né? Às vezes é um desastre, né? Sim. Às vezes a primeira liderança, às vezes é um desastre. A primeira pregação, o primeiro louvor, às vezes a vontade de sumir e nunca mais voltar para aquilo. Mas pronto, é insistência também. Então não é só olhar para dentro e olhar para as pessoas, não. É aquilo que eu disse. Não ser elogiado, não ser guiado nem por crítica, nem por elogios, né? Ser guiado pelo propósito. Se queima no coração, provavelmente que tem algo de Deus aí. Porque alguns queimam no coração, mas só eles acreditam. E aí eles ficam o tempo inteiro deixando que Deus os use em outras áreas, porque Ele colocou no coração que é aquilo e é aquilo, e não é. Aí perde de ser usado em outras áreas. Tem que ter aí um discernimento e tem que haver uma sinceridade com a pessoa mesma.
É assim que eu vejo. A primeira vez que eu fui liderar uma célula, eu não trabalhava com célula e tinha que passar pelo encontro, aquela empolgação, e nós fizemos o curso de líder de célula e fomos para a primeira célula. Era célula de casais e a primeira célula uma pessoa endemoniou. E eu falei, nossa, gente, olha. A primeira. Eu olhei pro Ney, o Ney olhou pra mim e falei, pode ficar à vontade, Ney, pode. Pode pôr a mão e expulsar. O Ney já tinha mais tempo? O Ney tinha mais tempo, o Ney tinha mais experiência que eu e eu falei, fica à vontade, Ney, agora é a sua vez. Como saber a minha identidade? Como saber a identidade? Pô, um pouquinho diferente da outra pergunta, né? A outra pergunta é sobre ministério. Essa é sobre identidade. Mas a identidade do que, assim? Não entendi bem. A identidade referente à personalidade? Acredito que seja sobre a personalidade. Porque só perguntou como saber a minha identidade. Acredito que é sobre personalidade, né? Que é o que a gente... Não sei se é o que a gente está falando, na verdade. Né? Isso é uma das coisas importantes também, que muita gente ignora. Sim. Saber a sua personalidade. Para saber os pontos fortes, os pontos fracos e treinar ali os pontos fracos. Né? Isso é uma coisa importante mesmo para saber. E não só a nossa identidade, no sentido de personalidade, né? Não sei se foi bem isso que a pessoa perguntou, mas a personalidade dos nossos filhos, né? Como é importante saber. A Catiane tem estudado bastante sobre isso. Inclusive, em janeiro, nós vamos ter algo, estamos planejando algo para as famílias e tal, vamos falar sobre isso, como educar os filhos, porque eu achei que, por exemplo, a Gabi veio por primeira, né? A Gabi é mais calminha, eu achei, nossa, é muito fácil educar um filho. Veio a Cecília, mudou totalmente a minha opinião. Então é assim. Gente, os bastidores aqui dá todo mundo indo, porque a Cecília a gente conhece, viu? A Cecília, mas é um amor de menina. Por que vocês viram? É porque a gente sabe que a Cecília, quando ela não quer, não adianta. Ela não é aquela criança falsa. É não. Eu falo assim que gente, mas eu acredito que eu me identifico na Cecília quando eu era criança. Porque ela é muito direta e pronto. Cecília é ótima. Então é importante os pais saberem, poxa, a personalidade dos seus filhos. Sim. Nunca tem estudado muito sobre isso, tem compartilhado comigo. E sabe, do mesmo jeito que a gente... Bom, a irmã Rita, né? É mãe de 2 meninos. Sim. Sabe como que é? O mesmo jeito que... Pra Cecília tem que ser tipo... pra Gabi a gente fala, coloca lá. Ela vai e coloca. Pra Cecília tem que ser, duvido que você coloque lá. Porque ela é movida a desafio, entendeu? Ela é movida a desafio. Ela precisa... sentir que eu vou mostrar que eu posso. Ela é assim. No final das contas, estando tudo arrumado é o que importa. Exatamente. Ótimo. Eu acho que essa pergunta até você já respondeu, pastor. Já desanimou na caminhada e pensou em desistir? Já. Eu preciso... porque assim, a ideia que se tem de um pastor é que ele tem que ser forte o tempo todo, né? Que ele tem que mostrar muita força. E claro, a Bíblia diz, né? Se te mostrares frouxo no dia da tua... Como que é? No dia da tua adversidade, alguma coisa assim, a sua força será pequena. Sim, nós temos que evitar enfraquecer. Mas a questão é que a gente nem sempre consegue. Mas sim, já pensei, há dúvidas, né? Dúvidas de tudo, pronto. Mas o Senhor sempre nos renovando e nos fazendo romper de fé em fé. Não precisa ter discernimento porque o inimigo usa dessas brechas para ir lançando. Desiste mesmo, não sabe como que faz, as pessoas não gostarem e tal. E fica martelando na mente. Porque a vitória é dos que perseveram, né? Sim. Um versículo que eu citei, acho que 2 domingos consecutivos na igreja. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas não só salvação em tudo, né? Meu Deus, é perseverança. Não perseverar, a gente precisa mesmo ser bravo, como diz o outro. É verdade. Tem uma pergunta aqui, pastor.
doutrina sem base bíblica é válida? Claro que não. Nem a doutrina, né? Doutrina só é doutrina se tiver base. Agora, você estava falando doutrina ou costume, no caso? Doutrina. Doutrina, né? Doutrina ela tem obrigatoriamente que ser bíblica, né? Claro que tem questões da palavra de Deus que são de difíceis de interpretação, né? E a igreja nossa interpreta de um jeito, a igreja outra interpreta de outro, mas a gente não se chama, nem nós chamamos eles, nem eles nos chamam de herege, né? Nós entendemos que o texto é difícil mesmo, pelo contrário, nós nos chamamos de irmãos. Agora tem uns que a gente chama de herege mesmo, até os que têm opiniões diferentes acerca de um texto se unem porque acreditam mesmo que saem totalmente da linha doutrinária. Que Deus os guarde. Já chegou a debater com alguém assim, uma pessoa que estava fixa naquilo ali e falar, é isso mesmo, você está errado, e eu penso assim, pronto, já chegou a encontrar alguém assim ou não? Sim, assim, eu sou uma pessoa que não gosta de debate, sabe? Não gosto de debate. Quando percebo um debate, eu tento perceber qual é a intenção, entendeu? Se a pessoa quer debater ou se ela está com sede de uma resposta. Se ela está com sede de resposta, eu fico 1, 2 horas, o que for preciso. Agora, quando, sabe, aquele cego que não quer ver, não, aí já não adianta, porque tudo que você falar, ele já negou antes de você responder. Então, mas claro, eu fazia muito isso. Eu cresci num ambiente assim. Meu pai era antes de ser pastor, foi líder de jovens e tal, e tinham muitos jovens estudiosos, seminaristas que iam na minha casa e ficavam debatendo, e aquele encontro de jovens. Hoje não, hoje os jovens brincam muito, né? Falam de tudo, brincam bastante. Naquela época não sei, não tinha outra coisa para brincar, eu acho. Só falava de Bíblia, era a noite inteira. Nossa, eu já virei noite, assim, até o dia raiar, todo mundo na sala. E eu era criança e os jovens faziam muito isso. E eu cresci achando que era bonito isso, né? O debate no sentido de ficar ali brigando. O debate é uma coisa que não leva a nada, assim. Eu digo porque eu sou um cara que estou aprendendo agora. Eu vejo os doutores, os grandes mesmo, os que conhecem, os que falam a língua fluente do Novo Testamento, língua fluente do Antigo Testamento, eles debatem, se assentam 1, 2 horas de programa, tem programas aí, e não chegam a conclusão nenhuma. Então eu vou chegar, então é por isso que eu não evito muito, eu evito muito debate, a não ser quando eu vejo que a pessoa está com sede mesmo de uma resposta. Aí sim, com certeza. A Bíblia diz, né, acho que é 1 Pedro, que nós devemos estar preparados a qualquer um que vos pedir resposta da vossa fé, alguma coisa assim. E outro dia eu estava vendo essa palavra no original, e essa palavra, vos pedir, não é um pedir de querer se sobrepor ou mostrar que tem argumentos, não. Esse pedir no original é um pedido de alguém que tem sede. Foi aí que eu comecei a pensar mais seriamente sobre isso. Não dá muita conversa não para quem não quer ouvir, só para quem está com sede. Sim. Na sua caminhada, pastor, porque eu sei, como você disse, já começou muito novo, mas alguém tentou te manipular por você ser um pastor novo? Alguém já tentou fazer isso com você? Então, você está perguntando coisa de sério. Estou matando água aqui. Como assim? Eita, irmãs, eita! Alguém tentou me manipular? Porque você novo, um pastor novo, né? E eu acredito que também teve muita resistência por você ser um pastor novo, né? Porque não tem jeito, sempre vai ter aqueles que vão, poxa, mas ele é mais novo, ele tem que sentar e aprender. Mas alguém já tentou te manipular em alguma coisa, em alguma decisão que você vai tomar na igreja e a pessoa tentar te convencer que não é aquilo, que você está vendo, que eu sei que você não toma decisão. Eu só falo Senhor, sabe, pastor? Mas a gente está aqui, você é até mais novo que eu, não tem, né? O Senhor pergunta por respeito. Mas eu vou tratar como você, tá bem? Sim. E por você ser novo e querer tomar, eu sei que as suas decisões, eu sei que você vai buscar no Senhor, eu sei que você é um homem de oração.
Mas eu sei também que tem pessoas que tentam fazer isso, né? E já aconteceu isso, de querer mudar a sua ideia, de dizer pra você não é isso e tentar ali de fazer uma manipulação com você? Sim, Marita, Giovana, é que tem coisas que a gente precisa, né, de todo mundo. Na maioria das vezes a gente vai precisar de todo mundo para tomar uma decisão. Sim. Na maioria das vezes. Eu falei até uma frase agora no domingo, numa reunião com uma certa liderança da nossa igreja. Eu falei o seguinte: nenhum indivíduo é mais inteligente do que o coletivo. Nenhum indivíduo. Por mais cheio de Deus que seja, até mesmo, cheio de sabedoria, inteligência, ninguém é mais preparado, mais inteligente do que o coletivo. Então, a gente sempre vai precisar sentar, conversar, expor. Opina daqui, outro opina de lá. Às vezes, nada do que a gente tinha pré-planejado existe? Planejado antes. Pronto. Planejado antes, acontece, a gente muda tudo, entendeu? Mas tem momentos que a decisão é nossa, não adianta. Sabe por quê? Porque depois, se der errado, ninguém vai pagar. É o líder que vai pagar, entendeu? Eu me espelho muito, uma referência para mim hoje, claro, de pastor, até porque é meu pastor, pregador, de homem de Deus, pai de família, é o meu pastor Hudson. Eu aprendo demais com aquele homem, demais. Então, assim, ele é uma pessoa que ouve muito, ouve todos, mas tem momentos que é com ele, porque a responsabilidade, sabe, se alguma coisa ali der errado, então tem momentos que eu vou ter que tomar essa decisão. Mas pronto, às vezes talvez, né, a pessoa quer mostrar que a opinião é mais válida, mais válida do que todas, mas são coisas que a gente vai superando devagarzinho. Olha, tem mais uma pergunta, e não é minhas perguntas, hein, pastor? Eu quero saber os nomes. Como você encara a religiosidade nas igrejas? Religiosidade é uma palavra que surgiu e a gente adotou para o nosso contexto, né? E está sendo bem útil nesse tempo. Mas pronto, religiosidade. Eu tenho cuidado de falar, porque assim, eu respeito muito a igreja de onde eu vim, entendeu? Eu não estou falando que eles são religiosos, mas eu respeito muito. Então, cada igreja tem a sua cultura, cada igreja tem o seu modo de se portar, de cultuar, entendeu? Então, vou falar das outras igrejas. Eu vou nas outras igrejas, se tiver que pregar de terno e gravata, sem problema nenhum. Se tiver que tirar a barba, tiro. Se tiver que ficar careca, não fico. Ai, pastor, pensei que você ia falar que sim. Mas a gente se adapta à igreja dos outros. Sim. Agora, quanto à nossa igreja, ao nosso povo, aí você já me conhece, né? Sabe que é uma questão que não vale nem a pena ficar mexendo, porque, enfim, é bom focar naquilo que é mesmo importante, né? Tem coisas tão importantes para nós fazer e a gente está ainda num contexto que não, né? Nós que estamos assim, que não é a nossa nação. Nós estamos em Portugal, somos brasileiros, só que a gente entende que não é nem a cultura brasileira, nem a cultura portuguesa, é a cultura do reino. Então nós temos que abrir mão, os portugueses têm que abrir mão, italianos têm que abrir mão, espanhóis têm que abrir mão, porque nós somos um corpo e a cultura dele não é a nossa, né? Então, o que importa é a palavra, o resto, meu Deus. Eu também recebi uma pergunta aqui. Você acha que estamos vivendo nos últimos tempos, senhor? Sua visão, com tudo que está acontecendo, acha que o fim dos tempos está próximo? Eu vou dizer que sim, né? Com certeza. Eu acho que estamos vivendo nos últimos tempos. Só que o meu pai também disse que achava que vivia nos últimos tempos. O meu avô, o apóstolo João, né? Então, mas realmente eu confio muito que este são os últimos tempos da igreja, por tudo que está acontecendo e tal. Acredito que sim. As coisas estão se organizando, ou desorganizando, sei lá como chamar isso, né? Para um modo que
tem que acontecer, né? Na grande tribulação, nós estamos aí nessa época de guerra do Hamas contra Israel e não tem como pensar outra coisa, né? Acreditamos que sim. O Apocalipse é um medo ou uma esperança? Esperança, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sempre fui muito fã do Apocalipse, gostava demais desde criança. Só que a princípio eu tinha medo, né? Hoje eu tenho esperança. Já sei de onde a Gabi puxa esse amor por Apocalipse. Minha mãe colocava. Não sei se é a irmã Rita. A irmã Rita tem quantos anos? Não vai falar aqui agora, né? Na época tinha aqueles discos vinil, a última trombeta. Meu Deus Eu já do céu, já ouviu falar? Pronto, confessou. Na verdade, eu conheci Jesus nova também, tinha 18 anos. Tem muito pendrive já. Mas não sou, né? O Ney é mais antigo, gente, o Ney é meu marido. O Ney é mais antigo do que eu na caminhada, mas não é também tanto, eu acho que quando eu... Mas você já ouviu falar da última trombeta? Não. É assustador. É mesmo? Procure no YouTube depois. É mesmo? Você já ouviu falar? Não, a última trombeta não. Mas quando você era criança, você ouvia? Ouvia, mesmo? Filme terror. Não, filme de terror. Tipo, o arrebatamento acontecendo, as crianças chorando e tal. É mesmo? Na minha casa não tinha televisão, não tinha rádio, só tinha esse som de disco vinil, acho que é assim que você fala. Escutava isso dia e noite. Aí traumatizou. Aí pronto, aí me voltei pro Apocalipse, não tem jeito. Aí não tem jeito, né? Mas é o seu livro da Bíblia preferido ou tem outro? Não. Só tive um interesse. Aliás, quem não tem, né? Sim. A gente vai dar um curso pré-batismo hoje. É incrível. Uma das primeiras perguntas que sai no curso pré-batismo é: o que vai acontecer, pastor? Mais pra frente. Todo mundo quer saber do futuro, né? Dos últimos dias e tal. E é complexo, o Apocalipse ele é bem complexo. Aproveitando para quem, vou fazer uma pergunta aqui, para quem está começando a ler a Bíblia, está começando a ter um relacionamento com Cristo, qual o melhor livro para ele começar a ler, para não ir direto no que vai assustar ou que ele não vai entender bem? Então, a maioria das pessoas dizem que o melhor livro para começar a ler são os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, até João, acreditam. A maioria das pessoas fala do evangelho de João. Mas se a pessoa quer mesmo assim começar a entender, acho que na minha visão, nunca ouvi ninguém dizer isso, mas eu penso que seja melhor começar a entender a cultura judaica. Porque o cristianismo veio da cultura judaica, né? Então, pronto, se for só assim para ver mais ou menos o poder de Deus, a glória de Deus, o que Deus fez, o que Deus pode fazer, ok, Evangelho de João, beleza. Mas se for para começar, digamos, a estudar, não adianta, tem que partir de lá. Porque senão, se a gente começar a ler as coisas do Novo Testamento, sem entender o porquê, né, a gente se perde. Querendo ou não, nós vamos ter que voltar lá para o judaísmo, para essa base, para poder entender. Tem mais alguma pergunta? Não, pode seguir. É tudo, por enquanto. Por enquanto, sabe responder. Pastor, tá ótimo. Calma, deixa eu dar só uma olhada aqui. Tô gordinho. Não, pastor, fica tranquilo, não tá não. Mas é pena estar com vocês aqui, gente. Que Deus nos use, viu? Que bom, pastor, a gente está Deus muito nos feliz. use, Que bom que você tá aqui, sabe? Porque a gente queria realmente esse momento com o nosso pastor, sabe? Para que você conhecesse, porque a gente está junto, a gente está caminhando junto, mas para você conhecer esse projeto, e eu acho que para a gente começar, a gente tem que honrar quem está ali, que tem tirado tempo de oração pela gente, né? É a nossa cobertura espiritual, é quem realmente se dedica a nós ali, né? Porque não adianta a gente começar uma coisa e sair da nossa cobertura espiritual. É claro que vai vir outras pessoas e tudo, mas eu acho mais importante seria mesmo começar com
com você. A gente ama muito a sua vida, a gente sabe que você tem um tempo de oração, que você realmente estuda para ministrar a nossa vida, né? E eu fico muito feliz por você estar aqui. Feliz fico eu, gente. Eu sei que não é fácil pastorar esse, né? Cada um com a sua criação, exatamente. Eu sei que também aqui pessoas de todos os estados do Brasil, cada um tem uma crença, veio de uma igreja diferente. E eu tenho visto o seu esforço de implantar células na igreja, de você ter realmente se dedicado às células. E eu acho isso lindo demais, que você não veio de uma igreja em célula, né? Não. Conta mais pra nós. Conta mais, pastor. Conta mais. Vocês conhecem a Assembleia de Deus, não? Sim. Uhum. Então, a Assembleia de Deus é uma igreja que trabalha, ela cresce por meio de subcongregações, né? Ela vai, digamos, né, no sentido de trazer as pessoas para Cristo, prepará-las e enviá-las. Ela envia por meio de subcongregações. Nós entendemos que as células é uma excelente estratégia de Deus, principalmente para esse nosso contexto europeu, acredito que seja o melhor. Mas pronto, o Brasil chegou onde chegou, né? Deus bombardeou o nosso Brasil com o Evangelho. A Assembleia de Deus foi uma ferramenta importante de Deus e por meio das subconexões. Então, Deus não tem só uma estratégia, né? Sim. Mas para nós, para esse tempo, eu acho que não tem outro meio mesmo, assim, mais eficaz do que as células ali, o convívio, a comunhão, né? Na igreja as pessoas vão, se cumprimentam ali rapidamente, mas na célula há uma sensibilidade maior, não é, irmã? Como líder de célula. Sim. Eu penso que é mais fácil para o pastor pastorear, né? Porque é muita gente, né? Ele não consegue cumprimentar todo mundo, né? Então, como diz, de repente, quando a gente vai para falar com o pastor, sempre tem uma filinha ali para, né? E todo mundo esperando para conversar. E eu acho que nas células a gente está mais próximo e os líderes podem chegar e levar o que precisa ser levado para o pastor, né? E tudo pode ir se resolvendo ali naquele grupo de, né? No caso, mulheres, ou célula de homens, ou casais, seja como for a célula, né? Sim. E é um desafio, né? É um desafio porque não é só a nossa igreja, todas as outras igrejas também. Pastor Hudson já vem há bastante tempo trabalhando nisso. Eu estou aqui em Leiria há 3 anos, acho que sim. E dentro desse tempo a gente começou a tentar trabalhar nisso. E há não é fácil você sair de uma cultura, eu digo por mim, né? Sim. E partir para outra. Claro que eu já estou decidido e eu acho que eu nem consigo mais voltar. Eu acho que eu tenho dificuldade para voltar. Mas se tiver que voltar também, se Deus mandar, pronto, me adapto. Mas é um desafio muito grande. Ainda mais que a nossa igreja é uma igreja onde tem muitos imigrantes, né? Então, assim, olha a dificuldade de pastorear na Europa. Você vem, você prepara as pessoas, né? Daqui a pouco elas já não estão mais com você. Diferente do Brasil. No Brasil, você prepara as pessoas, elas ficam ali. Dificilmente elas vão para outra cidade. É verdade. Né? Agora que não. Qualquer boa proposta, e eu não julgo as pessoas, né, elas vieram aqui para isso, para trabalhar mesmo. O importante é elas estarem com Deus onde quer que elas estejam. Qualquer boa proposta, elas já estão saindo da cidade, vão para Coimbra, vão para Lisboa, vão para a Suíça, vão para a França, entendeu? Então, você está sempre enviando pessoas que você preparou e recebendo pessoas que você vai preparar. Não é fácil, não é fácil. E nessa linha de perguntas, teve um que perguntou: pastor, como você faz para escolher, como você escolhe os membros para liderar alguma área da igreja? A gente começou o curso do PCE, né? E tem sido, vai continuar sendo muita bênção. A gente só vai contar para servir com os que fizerem o curso PCE. Mas acho que a questão mais importante, claro, acho não, com certeza a questão mais importante
tem que ser convertido, né? Sim. Tem que ser convertido, tem que ter o fruto do Espírito, tem que ser equilibrado, tem que ser maduro. Claro, tem a preparação toda, tem alguns critérios que a gente coloca, né? A pessoa tem que amar a obra de Deus, tem que expressar isso de várias formas, financeiramente, emocionalmente, tem que amar a igreja, tem que, sabe, a gente vê algumas pessoas que não têm orgulho ali da sua comunidade. Sim. Não tem orgulho, a gente percebe isso. Os comportamentos revelam o que se passa na alma. Mas o principal de tudo tem que ser convertido. Falar com pessoas, falar o que é preciso, falar no tempo que é preciso. Nossa, sem isso aí não tem como não a pessoa servir, né? Não tem como, é complicado. Pastor, qual a palavra que você deixaria para o pessoal que está seguindo e que vai assistir esse vídeo? Uma palavra de incentivo a estar no propósito para que ela foi chamada. Amém. Sigam em frente, né? Nós estamos vivendo um momento que o conselho de Deus é esse: sigam em frente. Sigam em frente, principalmente nesse tempo desafiador, não sabemos o que está por vir, né? Estamos vendo opositores da nossa fé, ideologias crescendo demais, e assim, eu acho que a nossa igreja no contexto geral, tudo fala nossa igreja, no mundo inteiro, eu acho que vai entrar por um momento de provação, creio que sim, né? No Brasil a gente começa a perceber isso, Portugal, Europa, enfim, já tem essa grande tendência, né? Sim. É que nós somos pequenos ainda na Europa, não cria tanto, eles não se assustam muito conosco, mas temos que seguir em frente, gente, seguir em frente. E veremos a diferença, né? Quem serve a Deus mesmo e quem não serve. Querendo ou não, essas coisas elas vão se manifestar em algum momento. E as provações revelam muito, né? Sim. Revelam muito a fé ou a falta de fé. Tem até uma dúvida assim, vendo como está a nossa geração, que há uma diferença entre a geração do Senhor e a nossa atual geração. Que isso, gente? Olha aí, pastor, jogando. Eu acredito que Mas aí na minha também, né? Junto na com sua ele. também. Muitas coisas estão mais abertas, muitas coisas estão sendo muito expressas, não tem mais aquele cuidado. Antes as pessoas tinham essa noção de isso é errado, isso aqui não é. Hoje em dia inverteram os papéis, né? O que antes era errado, hoje é o certo. Hoje se você falar, eu sou hétero, eu sou a favor da família e tal, você é crucificado, você está errado, não é assim. Então, isso ainda tem uma esperança de que na nossa geração vai ser levantado um evangelista, como na época de John Wesley, vai haver avivamentos como na época de Billy Graham, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Puxa. Giovana, pegou pesado, né, pastor? Olha, queria tanto responder que sim, mas do jeito que as coisas vão caminhando, né? Assim, falando sobre um sinal da vinda de Jesus, fugindo um pouquinho, mas já voltando para esse assunto, falando sobre um sinal da vinda de Jesus, eu acho que não há assim um sinal claro da vinda de Jesus. Não há. Sim, a Bíblia diz, a gente está vendo terremotos, guerra, mas a Bíblia diz, quando ouvirdes de guerra, rumores de guerra, ainda não é o fim. Então, não é bem o sinal da vinda de Jesus. Entendeu? Ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Por quê? Porque a vinda de Jesus, ela vai ser iminente. Entendeu? Há um momento que a gente não espera. Mas se eu posso dizer que há um sinal para a vinda de Jesus, é o amor se esfriando, né? É o amor se esfriando. E as pessoas tirando Deus de tudo. Da escola, da família, da sociedade. Isso aí vai nos fazendo pensar que realmente nós estamos próximos da iminente volta de Jesus, né? E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Então, o que aconteceu nos dias de Noé? As pessoas pensavam em tudo, menos em Deus. Esfriamento total com relação à espiritualidade, com relação a Deus. Então, se eu espero que haja um avivamento, um avivalista, bom, alguns acreditam que sim, né? Falam do último avivamento,
Bom, pelo que eu entendo da palavra de Deus, eu acho que não. Porque o profeta Joel respondeu, lá em Atos capítulo 2, o profeta Joel respondeu assim, perguntaram para ele, o que é isto? E ele respondeu, isto é o que profetizou Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Acho que os últimos dias já começou lá, entendeu? Eu acho que não é avivamento, eu acho que é esfriamento. Então, por esse motivo, eu não consigo. Claro, Deus pode levantar alguém aí, faz diferença, e sempre está levantando, um aqui, outro acolá, que está movimentando, mas assim, a nível global, não sei, algumas coisas em movimento, se destacando muito. Eu não sei, é que eu sou, não sei como vocês vão me chamar, se eu sou um pouquinho quadrado, não sei, mas é que para mim avivamento tem que ser muito alinhado à doutrina, entendeu? Se não tiver doutrina, se tiver só oba-oba, pode encher, pode um país virar de cabeça para baixo. Se não tiver doutrina, não é avivamento. Então, tem muitas igrejas. Igrejas cheias não quer dizer que Deus está lá. Igrejas vazias também não quer dizer que Deus está lá, entendeu? O que quer dizer que Deus está lá e Deus não está lá é o compromisso da igreja com a doutrina. É isso. Então, pronto, alguns assistindo isso podem discordar, né? Dizer que não, nós estamos no avivamento. Pode ser que sim, pode ser que esteja errado, mas não a nível global. Acredito que aqui, acolá e tal, entendeu? Pastor, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é precioso, porque você tem uma igreja para cuidar e tem uma igreja em casa também, como você disse, né? Que se chegar já tem uma igreja pronta. E eu fico muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada, né? Eu sei que você tirou um tempinho lá, eu sei que você tem que ajudar a pastora com as meninas, eu sei que é corrido o seu dia a dia, mas eu agradeço, né, por você ter tirado esse momento com a gente, por estar aqui com a gente. Eu acredito que se você está aqui é porque você acredita no Fala Crente! Acredito sim, isso vai longe, em nome de Jesus. Deus precisa levantar pessoas com o coração puro, entendeu? Que Deus levante vocês. Eu venho sendo ministrado durante o dia de hoje com essa palavra. Deus precisa levantar pessoas com o coração puro. Um louvor de uma criança é aquilo que realmente toca o coração de Deus. O falar de uma criança, né? Ilustrando essa pureza com a pureza da criança. Sabe, as pessoas querem muito ser levantadas por Deus, mas Deus precisa e Deus quer levantar pessoas com o coração puro. Amém? Que Deus levante vocês, eu oro por isso. Amém. E eu conheço o coração de vocês, pelo menos penso que conhecem. Eu acho que vocês têm coração puro e desejo orar para que Deus os levante. Amém. Obrigada por essa confiança. Amém. E foi muito bom ter você aqui na nossa live. Eu acredito que vai ter outras oportunidades de você estar aqui com a gente, né? Porque a gente outros assuntos. Eu sei que, né, é muita perguntas, é muita, né? O povo é curioso, hein? Você viu aí, né, pastor? As curiosidades. Mas muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe. Amém, eu que agradeço, Deus abençoe. Obrigada, galera, e não perca essa live. Fala, crente!